Você está sintonizado no Agenda Econômica. Hoje nós estamos examinando os efeitos possíveis da medida provisória dos portos do Brasil. O nosso convidado é o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, ex-governador daquele estado. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, esse cenário mundial de concentração é importante para que se possa entender, digamos, medidas que são tomadas aqui no Brasil, como o senhor está procurando sempre contextualizar. Mas apenas 10 empresas dominam 70% da navegação internacional de longo curso. E são eles que estabelecem o porto que será utilizado para importação ou para exportação, sempre lembrando que estamos falando de comércio de containers, sempre, né? Que pode haver até... Agora, já houve uma sinalização do Palácio do Planalto que as medidas apresentadas aqui no texto da medida provisória poderão não ser aceitas, poderão ser vetadas. Diante desse contexto internacional, dessa concentração, como é que o senhor está analisando todo esse curso? Olha, antes de fazer uma análise do poder desses armadores, eu, preocupado com essa situação toda, governador por 3 vezes, portanto, um administrador do Porto de Paranaguá por 3 vezes, eu sonhei que a Dilma estava na casa de um pai de santo vestido de verde e amarelo e ele fazia aquela imposição da mão sobre a cabeça da Dilma e dizia: sai desse corpo que não é teu, sai desse corpo em nome de Jesus, sai desse corpo Fernando Henrique, que está induzindo a nossa presidenta a repetir as privatizações com as quais ele sonhou. Eu acho que tem erros fundamentais no governo, tem acertos também. Os armadores detêm 70%, 10 armadores, não são nem 10, hein? São 10, detêm tudo, mas na verdade eu acho que desses 70%, 3 ou 4 estarão absolutos. Então, eles é que escolhem o porto onde vão descarregar a carga. Essa conversa de que a privatização vai estabelecer concorrência é de uma tolice absoluta. Até porque é um setor cartelizado. Fui governador do Paraná. A Volvo e a Klabin me reclamavam do Porto de Paranaguá que eles não estavam conseguindo importar os seus insumos pelo Porto de Paranaguá. Eu chamei o pessoal do Porto, já dei um esbregue à minha moda, indignação, eu estava postando tudo na eficiência do Porto Público, e eles foram me demonstrar o que acontecia. Não era o Porto, era o armador. Eram, na escala dos navios que vinham para o Brasil, pequenos importadores, tanto a Volvo quanto a Klabin. A Volvo do Paraná. A Volvo do Paraná. Então, não conseguimos trazer para Paranaguá. Os armadores dizem que não tem berço, que o navio não pode parar. É o problema da demurge, da espera. Né? Não, espera. Espera para chegar no porto. Eu fui ver o que era, não era nada disso. Eles traziam num navio, vamos dizer, de 100 toneladas, 4 toneladas para Klabin, 10 toneladas para Volvo. Uhum. Eles largavam em Paranaguá, eles largavam no Rio de Janeiro. Por quê? Eles chegavam no Rio de Janeiro, onde tinha 80%, 90% da carga deles. Eles não iam com 5% ou 10% da carga levar o navio até Paranaguá. Eles largavam no porto e mandavam a empresa ir buscar. Os armadores é que definem o porto em que eles vão parar. E nessa história de concorrência, embora exista uma emendinha do Eduardo Braga dizendo que os armadores não poderão ter mais de 5%, eles vão ganhar a concorrência com a mão do gato ou com a mão deles diretamente. Por quê? Porque só eles podem baixar o preço do porto. Porque eles recebem o frete. E eles pagam a operação portuária e ficam com o transporte. E eles podem, então, dizer que a operação portuária vai custar qualquer coisa próxima de zero, porque eles vão resolver isso com o preço do frete. Então, eles vão dominar os portos brasileiros, sim. É de uma burrice, me perdoa a franqueza, Beto. Essa medida provisória é antinacional, mas, antes de tudo, é de uma burrice absolutamente incrível. Senador, a gente explorou um pouco no primeiro bloco a questão da integração multimodal com ferrovias, com hidrovias. Durante o governo Lula, houve um esforço grande para retomar a indústria naval aqui no Brasil. A gente tem ouvido, pelo menos pelo que sai em geral, a gente tem ouvido bem menos sobre indústria naval nos últimos anos, depois que o Lula saiu. O senhor acha que faltou também
tem faltado a este atual governo pensar numa integração também maior com a indústria naval? Não sei, como por exemplo está na questão do sul do país. Que o governo pense numa integração com a indústria brasileira. Porque com esse Bernardo Figueiredo lá e esse Veso que está tomando o planejamento, é o planejamento para considerar o Brasil uma fazenda das multinacionais, das tradings, uma fazenda dos compradores de grãos e de minério, de carne, de açúcar, porque estão direcionando toda a estrutura ferroviária e viária do país através da privatização para os portos, mas sem pensar no desenvolvimento industrial. É a primarização da economia, é a condenação definitiva do Brasil a esta situação de país exportador de commodities. Mas commodity acaba. Nós tivemos o ciclo da cana, do pau-brasil, o ciclo do café, e quando acabou, o país dançou. Você conhece o famoso Tratado dos Panos e Vinhos, que foi o tratado que acabou com Portugal no mundo. Portugal e Inglaterra fizeram um tratado pelo qual a Inglaterra comprava sem imposto algum os vinhos e o azeite de Portugal, e Portugal comprava os panos e os industrializados. A industrialização de Portugal já era medíocre, mas a força dos exportadores de vinho e de azeite seguraram até o Marquês de Pombal, que supostamente resistiu a isso em determinado momento. Não deve ter resistido tanto, porque ele também era um exportador de vinho e de azeite. E Portugal chegou a um momento que a sua balança comercial foi pro brejo. E daí foi a nossa pro brejo, porque quando se fala em Portugal naquela época, Portugal era o Brasil também. E o ouro do Brasil foi todo para pagar os produtos ingleses. A Inglaterra se revestiu de ouro, financiou a sua frota, a sua industrialização à custa do ouro brasileiro, num tratado em que Portugal primarizava a sua economia para exportar azeite e vinho e comprar os panos. Vela foi proibida de ser produzida no Brasil, tecido e vela. Uma vela de acender, de candeeiro, para que a Inglaterra pudesse vender. Nós abrimos os portos aos países amigos, ou seja, a Inglaterra. E isso prejudicou o desenvolvimento de Portugal e o nosso. E de repente estão fazendo a mesma coisa, é o Tratado de Methuen, o Tratado dos Panos e Vinhos. Nós seremos exportadores de matéria-prima e vamos comprar produtos industrializados. E agora, em cima disso tudo, vem a minha casa e a minha mobília, a minha televisão, o meu liquidificador, a minha torradeira, produzida na China e financiada pelo Brasil na véspera da eleição. Tia Dilma, vai nesse cara que eu sonhei para tirar o Fernando Henrique do seu corpo. Senador. Está incorporada pelo liberalismo tucano em algumas coisas, em outras não. Em outras é uma magnífica presidenta. Agora, eu não posso fingir que sou cego. Não tem oposição com credibilidade, com proposta melhor. Todas as propostas que eu vejo pela direita, quando eu vejo o Eduardo Campos dizer nós podemos fazer mais, eu imagino que eles vão privatizar mais, porque foi o que ele fez em Pernambuco. Eu quero menos, eu quero um projeto nacional de desenvolvimento. Mais Estado. Mais Estado, mais Brasil, mais interesse nacional do médio e do longo prazo. Senador, eu gostaria que o senhor desse uma explicação mais didática quando o senhor afirma que a medida provisória não reduzirá os custos de movimentação portuária dos importadores e exportadores e que apenas aumentará o lucro dos armadores. Como é que funciona essa operação? Por que o senhor afirma isso? Ela só pode subir. Por exemplo, dos meganavios. Imagine que o BNDES financia aí 15 superportos no Brasil. Daí nós vamos ter que usar 3 deles, e 12 vão ficar parados. Alguém vai pagar o custo disso. E os armadores é que dominam o comércio mundial. Eles é que estabelecem o preço. Nós temos o preço. Os armadores de um lado e a infraestrutura brasileira. Nós temos pedágio, ferrovias que não existem, falta de armazéns do lado interno. Mas, ao lado disso, vamos admitir que essa economia graneleira tem nos colocado numa situação vantajosa diante da crise que nós estamos vivendo hoje, da crise mundial. Mas nós temos que ter uma economia industrial, sem o que não vai haver salário decente e em determinado momento nós iremos todos para o buraco. Mas provavelmente, como você diz, com a Dilma eleita. Mas esta eleição desta forma, eu
Não me agrada, não me agrada. Está faltando no Brasil, está faltando nos partidos, os tais intelectuais orgânicos, as pessoas que pensam o país do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do futuro. Nós estamos vendo objetivos eleitorais permanentes, o desespero da eleição se sobrepondo a projetos de verdade. Senador, sobre isso, inclusive, uma preocupação que vem aumentando nos últimos anos é com a importação de combustíveis. O Brasil, até de maneira surpreendente, se tornou um grande importador, talvez o maior importador de etanol no mundo, só que etanol de milho vindo dos Estados Unidos, e se tornou também um grande importador de gasolina. Nós temos importado, ao invés de refinar aqui no Brasil. Nosso parque de refino não dá conta do nosso petróleo. E por outro lado, o automóvel não paga mais imposto, a redução de impostos dos automóveis mantém viva as fábricas e os empregos no ABC em São Paulo, mas nós não estamos industrializando do ponto de vista nacional os setores. Isso. Então, o que eu queria chegar, o ponto que eu queria chegar é que esses combustíveis que são estratégicos para o país, sem eles o país simplesmente para, não é isso? Vêm por navios. Como é que o senhor analisa essa questão de comércio de produtos estratégicos para o país, como nesse setor da energia, com essa nova MP, com as privatizações que vêm por aí? Você já fez a análise, né? Você está pedindo que eu confirme a sua análise. A análise é a desnacionalização da economia. Nós temos empresas nacionais sendo vendidas, não são empresas novas que chegam com nova tecnologia, mas ao lado disso tudo, esta inclusão social, de certa forma, a preocupação com a inflação, que é terrível, com o emprego, com os salários, e vem mantendo o povo num nível de satisfação respeitável. Agora, quanto dura isso do ponto de vista estratégico do país? Não existe projeto nacional. Eu sinto, e quero estar errado, que esse governo está possuído pelo Fernando Henrique do ponto de vista da sua estratégia econômica. Ou não tem nenhuma. Está fazendo acordos com os setores da economia, acordos com os sindicatos, nós estamos sem um programa e um projeto nacional. Senador, nós, no primeiro Continuo apoiando o governo, por falta absoluta de alternativa e pelo que ele faz de positivo também. Eu não vou estabelecer a negação dos avanços do Lula, principalmente, e agora com a Dilma também. Mas eu vejo que o governo está possuído pelo Fernando Henrique. Sai desse corpo que não é teu, Fernando Henrique e as suas privatizações. No primeiro bloco, a gente analisou de passagem o papel dos segmentos da mídia fazendo o que o senhor chamava de uma espécie de mantra editorial contra os portos públicos. E aqui nós temos um elemento que é interessante levantar, porque quando as cenas que chocam muito, de filas de caminhões, filas de quilômetros de caminhões, mas vale lembrar que quando houve a privatização, por exemplo, da Cibrazen, que eram os setores de abastecimento, esse mesmo segmento de mídia apoiou aquela privatização e hoje não há abastecimento. Quer dizer, esse discurso tem uma sintonia de uma imagem que é mostrada. Como é que o senhor... As privatizações da época do Fernando Henrique não trouxeram nada de positivo ao Brasil. Vamos admitir que modernizaram alguns setores, mas muito pouco, né? A telefonia hoje, financiada pelo BNDES, mandando quantias fantásticas de remessa de lucros para o exterior, ao mesmo tempo que pega quase que as mesmas quantias do BNDES, a juros de fim de feira, a juros absolutamente insignificantes a título de subsídio à modernização. Isso tudo está realmente terrível. Falta um projeto nacional. E com um projeto nacional claro, em determinado momento, nós podemos sim aceitar a privatização de um setor, de alguns portos, disso, daquilo, porque isso também não foi uma mensagem da estatização que nos chegou no Monte Sinai, pelas mãos de Deus a Abrão. Eu acho que empresa pública e empresa privada, as duas foram criadas por nós, os homens, para resolver problemas de produção, de abastecimento em determinados momentos da economia. Existem setores da economia que o Estado nunca devia ter entrado. Então, não são os que me preocupam, mas porto, energia elétrica, telefonia. Telefonia no Brasil hoje é por satélite. Amanhã ou depois temos um conflito qualquer, como teve a Argentina com as Malvinas.
E os Estados Unidos resolvem desligar os satélites. Nós ficamos sem comunicação no Brasil. Agora tiraram as não tem TVs cabimento do Irã isso? do satélite. Então, eu acho que nós estamos meio despreocupados com isso. Por isso, mais uma vez, sai desse corpo, Fernando Henrique. Agora, senador, só lembrando que o Brasil não possui um único satélite nacional, né? A Venezuela, claro, por exemplo, para citar um caso aqui da região, podem tem desligar dois, de uma hora para outra. Agora, que se fosse nacional, podia ser desligado também. Mas voltando aqui para os portos, que é o tema de hoje, quem pensou, a equipe, as pessoas que pensaram nessa medida provisória, alegavam que iria racionalizar o setor, que iria resolver o problema desses gargalos que a gente tem visto, que iria reduzir custos também. O senhor acredita nessas alegações? Claro que não. Eu acho que, pela nossa conversa até agora, nós chegamos à conclusão que vai ser exatamente o contrário. São simulações. Eu disse a você que eu fiquei entusiasmado com o discurso da nossa presidenta. A nossa presidenta disse que ela vai insistir com o dinheiro do pré-sal para a educação. Você sabe que não é verdade isso. É só o dinheiro das concessões, que são uma pequena parcela. 15%. Vai começar daqui 10 anos, 5% do total. O Aloysio fez uma demonstração no plenário hoje, o Aloysio Nunes. Eu acho que tem credibilidade a demonstração dele. Então não é assim. Nós estamos simulando muitas coisas. E isso serve na véspera da eleição, depois não serve mais. Agora veja, quando a proposta não interessa ao desenvolvimento brasileiro, mas interessa a essa ideia de privatização e desnacionalização, o plenário vota inteiro. Ele votou na medida provisória que bota dinheiro do BNDES para a privatização no Brasil, sob o pretexto que o Estado não tem dinheiro, à unanimidade. Foi o voto do Rodrigues e o meu. Não tem cabimento isso, porque é a política de privatização que interessa ao PSDB. Nós estamos nesse maniqueísmo. O PSDB está contentíssimo com a política da Dilma. Mas ele quer o poder, ele quer tirar esse pessoal que ele não gosta muito. Eles não gostam nada do PT, né? São trabalhadores, operários, funcionários de fundações. Eles não querem essa gente, eles querem as elites de volta ao controle. Mas a política, no fundo, é a mesma. Tirando de lado a política de integração, de valorização, de salário mínimo, de resistência aos juros que a Dilma realizou com eficiência e com sucesso, embora não tenha sido fantástica, continuamos com os juros mais altos do mundo, mas é o diferencial que me faz apostar ainda nesse governo, que eu gostaria que mudasse alguma coisa. Sai desse corpo, Fernando. Pela sua análise, o governo teria uma política errática. Até onde pode ir isso? Qual é o limite? O limite disso é a crise que pode vir depois. Porque esta política de desindustrialização vai levar ao desemprego. A China, de repente, para de comprar commodities por algum motivo lá da sua política interna, até um freio de arrumação que eles podem dar na economia, e nós iremos para o beleléu, porque nós estamos perdendo o controle da nossa economia e perdendo a soberania. Nós estamos ficando com uma estabilidade muito pouco sustentável. E isso tem que ser corrigido. Mas não há dúvida, eu quero deixar claro isso, que o governo da Dilma é melhor que o governo do PSDB. Eu não tenho dúvida. Porque o PSDB, isso tudo viria em estado natural e puro para privatização aberta. Era aquela história do Fernando Henrique, do desenvolvimento dependente, o dependentismo como fator de desenvolvimento. Aquele livreto que ele escreveu com Enzo Faleto, um italiano naturalizado argentino, na época de CEPAL. Ou seja, não acreditava no empresariado brasileiro, achava que o Brasil estava esgotado como povo, como valores, capacidade de inovar. É uma coisa extremamente provinciana, dependente e atrasada. Isto é o PSDB. Agora, o governo do PT inovou. Valorização do povo, valorização do salário, mas de repente, no concerto da política econômica, está meio perdido e repetindo o que o Fernando Henrique sonhava e não teve coragem de fazer, a Dilma está fazendo acordada em alguns setores. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica de hoje. Nós gostaríamos de agradecer a sua audiência e pedir que nos mande suas propostas, suas sugestões, suas críticas, por que não, que podem ser mandadas para esse endereço que está aí na sua telinha, o www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Queremos agradecer ao senador Roberto Requião pelos esclarecimentos que nos trouxe
e esperamos tê-lo aqui mais outras vezes. E eu quero sugerir aqui uma corrente nacional de orações, de católicos e evangélicos. Sai desse corpo que não lhe pertence, Fernando Henrique Cardoso. Agradecemos também a presença do jornalista, meu colega Floriano Filho. Muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.